Pessoal, nós resolvemos fechar a 15ª edição da PHP Conference Brasil com uma atividade mais do que especial aí. Então, nós, de novo, várias coisas que a gente está fazendo aqui são coisas que a gente testou com o nosso outro evento, com o nosso novo evento, com a Confloss, em agosto, e que funcionaram muito bem. Então, a gente está realmente trazendo isso para a Conference também. Tá? Então, nós vamos encerrar a 15ª edição da PHP Conference, antes da cerimônia de fato, com um painel aí mais do que especial. Para nós é ainda mais especial ainda, porque são 4 grandes profissionais que participaram, grandes que eu digo de conhecimento, né? Nem todos são grandes de verdade, mas são 4 grandes profissionais que sempre trouxeram muito conteúdo, muita coisa boa para o evento, que fazem parte da própria história do evento. Alguns fugiram, mas a gente conseguiu caçar de volta, como o Ivan e o Marcelo. Né? A gente foi buscar. Tá? Então, para nós, a gente está super feliz de ver os 4 aqui com a gente de novo, depois de 15 anos. É muito bacana ter eles aqui. Então, e só dando uma última explicação, essa nossa atividade ela é o mais informal possível. Tá? Então, não existe uma linha guia, não existe um formato, uma fórmula, nada. A nossa ideia com esse painel é reunir grandes presenças, grandes, realmente, cabeças de mercado, e simplesmente deixá-los soltos, digamos assim. Tá? Porque a gente acha que o que é realmente interessante é o diálogo entre os 4 e o conteúdo que vai ser naturalmente produzido a partir disso. Ou seja, Dr. Ivan Rosolém, Dr. Marcelo Leal, Dr. Elton Mineto, Dr. Rafael Dons. Agora que eu botei toda a responsabilidade dessa história no nome de vocês, se virem. Tá? Valeu, gente. Agora é tudo com vocês. Obrigado. Massa. Valeu, Galvão. Galera, obrigado primeiro pelo convite e de vocês 3 por terem aceito a ideia. Então, como o Galvão comentou, a ideia é que a gente trocar uma ideia, bater um papo, falar sobre tech leaders, né? Sobre a liderança técnica. Eu queria perguntar para quem está assistindo, quem de vocês aí é tech leader ou líder técnico? A gente vai falar sobre isso. Ou quem está querendo ir para esse caminho, faz um alô aí no chat. E quem não quer ir para esse caminho vai ser liderado por alguém, então acho que isso é um assunto importante também. Legal, então acho que vamos começar. Acho que a maioria dispensa apresentações, até o Ivan e o Rafael já apresentaram uma palestra nesse evento, mas queria que vocês dessem uma palhinha: quem vocês são, o que vocês fazem, onde é que vocês estão, o que se alimentam, bebem, essas coisas. Quer começar, Ivan? Vamos por ordem alfabética. Começa. Falando em ordem alfabética, acho que é a primeira vez que eu sou o primeiro em alguma coisa. Legal, bom que esses nomes para baixo aí. Vamos lá, não sei se todo mundo chegou a ver minha palestra ou se já me conhece, mas meu nome é Ivan Rosolém, estou aí no mercado, estou alcançando o Mineto, estou quase completando 20 anos aí de desenvolvimento. Aí, junto com o Dons, a gente trabalhou bastante no PHPSP, fazendo eventos, dando palestra, sei lá quantos anos de PHP Conference para quase nós dois aqui. Vocês também já palestraram bastante, então a gente está nesse mercado há bastante tempo, tanto trabalhando quanto palestrando, que é um negócio que a gente gosta bastante. Hoje eu estou na Arizona, hoje eu estou numa migração para Tech Manager, mas estou a Tech Lead lá faz um tempinho já, de empresa. Acho que eu vou completar 6 anos desde que eu voltei. E acho que no geral é isso, gente. Estamos aí criando códigos, quebrando produção e sucesso. Marcelo, não. Perfeito. Pessoal, é mais ou menos esse mesmo tempo que o Ivan tem. Eu sou o Marcelo, eu sou paraense
E lá atrás, fui um dos criadores de uma comunidade no Pará chamada PHP Pai d'Égua, que era a comunidade lá regional. Eu passei, basicamente, vim trabalhando desde 2000, 2001 com desenvolvimento de software, começando profissionalmente com PHP, da linguagem o qual eu acho que boa parte do que eu sou como profissional se deve a essa linguagem, a tecnologia, etc. Eu passei por algumas empresas de governo, depois empreendi, e depois comecei a trabalhar para startups. E eu passei em alguns lugares como a Dafit, a Predicta, o Nubank, e hoje eu sou gerente de desenvolvimento na Amazon. Então, em geral, eu passei por diversos papéis, desenvolvimento, tech lead, tech manager, etc. Além disso, eu sou torcedor do Paysandu, que está jogando agora, e que vai voltar um dia a Libertadores. E por fim, cara, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Essa comunidade é muito, muito especial. Acho que, como eu falei, o PHP e a comunidade é boa parte do que eu sou como profissional. Eu devo a isso. Show. Então, eu sou o Rafael Domes, eu não vou nem falar quanto tempo eu estou fazendo isso, já que o Galvão falou na abertura que a gente não aparenta a idade que a gente tem, eu vou aproveitar essa deixa e não vou deixar aqui tão na cara com o velho a gente já está, mas digamos que eu entendo como é que o Mineiro está sentindo nesse momento, já passamos todos por essa época. Eu moro hoje na Holanda, saí de São Paulo depois de fundar o PHPSP, fundei o Amsterdã PHP também por lá. Estou trabalhando hoje na SurveyMonkey como arquiteto. Eu diria que se a gente está falando hoje de tech lead, o arquiteto é o tech lead dos tech leads, né? No trabalho que faz, eu acho que a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. Então adoro realmente trabalhar bastante com esse negócio de crescimento de times, de organização de arquitetura, de visão, consolidar. Passei aí já por empresas grandes, pequenas, médias, dentro, fora do Brasil, e estou hoje tendo esse prazer de trabalhar com uma empresa grande como a SurveyMonkey, embora trabalhando em um subset do que é o negócio da SurveyMonkey. Mas estamos aí, vamos ver se a gente consegue compartilhar um conteúdo bacana. Nossa, deixa eu me apresentar também. Meu nome é Elton Mineto, eu sou desenvolvedor há muito tempo. Eu comecei com PHP 3 lá em 99. Eu estava na primeira PHP Conference, então acho que foi meu primeiro evento que eu fui. Então, estou aí desde sempre. Acho que eu só perdi dois ou três eventos nesses 15 anos, sei lá. É muito tempo. Então, hoje eu sou Tech Manager na Tribe. Nesse meio tempo, eu gerenciei empresa, montei empresa, vendi, não fiquei rico ainda no processo, mas estamos tentando. Então, hoje eu sou Tech Manager numa startup que está separada aqui pelo Brasil. Então, acho que a gente já pode começar com esse tópico. Tipo, a gente falou vários termos aqui: Tech Leader, Tech Manager, arquiteto. Como acho que quase tudo nossa profissão, quando fala de carreira, não tem um padrão, né? Cada empresa dá um nome e cria uma descrição do trabalho. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual que é a definição que vocês trabalham hoje de Tech Leader, Tech Manager. Como é que funciona isso na vida de vocês hoje, nas empresas? Vai na ordem de novo ou vai na... Quem falar? Quem quiser, fala. Vamos lá, acho que já que eu tô falando, eu começo, obviamente, né? Na Arizona, especificamente, quando a gente teve esse cargo definido, digamos assim, não existia a definição, né? Começou-se um trabalho para pensar e definir o que fazia um dev senior, um tech lead, um gerente e alguma coisa, e os cargos, né? E aí, esse cargo específico, tech lead, não estava bem definido, porque a gente nunca tinha tido essa posição. Isso eu não estava nem na equipe que eu estou hoje na Arizona, né? Eu sempre trabalhei mais com a parte de inovação e desenvolvimento, e aí, depois que acabou, um dos donos da Arizona acabou saindo, e aí a área se dissipou, entre aspas, né? Aí eu fui para esse time de desenvolvimento. E aí estava nessa discussão, o que é o sênior, o que é o tech lead, o que é o coordenador, o que é o gerente. Aí a gente tentou fazer uma documentação de alguma coisa nesse sentido, e pra gente lá, não sei se é igual para os outros meninos aí, mas eu acho que o principal foco de diferente de um sênior, por exemplo, que teria mais a parte de
de ensinar, entre aspas, e guiar o time todo para entender melhor as decisões que a gente está tomando de arquitetura ou do próprio sistema em si, de linguagem, ser não só a pessoa que vai desenvolver no dia a dia, que aí eu acabei até puxando um pouco mais a responsabilidade de tentar arrumar uns débitos técnicos aí, para deixar o time um pouco mais tranquilo, mas o papel de diferença assim de um sênior, digamos assim, é a pessoa que vai ajudar muito no recrutamento, vai ter uma interface maior com as outras áreas da empresa, os POs, os PMs, o pessoal, porque como a gente atende nossos clientes internos no nosso time, então a gente fala muito com o pessoal da produção, o pessoal de suporte, o pessoal de infraestrutura, então eu faço meio que essa ponte, e fora também desenvolver, né? Só não é tanto o quanto a gente desenvolve, é mais pensar no big picture, digamos assim, no geralzão e aonde a gente quer chegar para tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Complementando, eu acho que o Vão falou, acho que já trouxe uma boa visão do que também tenho visto nas empresas passado. Nas últimas 3, tinha uma semelhança grande em relação a esse papel. Ele era parte da carreira do engenheiro, então não era um papel que você contratava, mas que você chegava num determinado nível e as pessoas esperavam a responsabilidade de um tech lead tradicional daquele nível de um engenheiro. Mas tinha uma diferença entre a Get Your Guide, que foi uma startup que trabalhei um tempinho, o Nubank e a Amazon. Basicamente, a diferença era o quanto era esperado do Tech Manager a ajudar, por exemplo, nas definições arquiteturais ou na definição técnica. Então, na Get Your Guide, que é uma empresa alemã, era esperado que eu participasse bastante dessa definição, como Tech Manager. Então, eu compartilhava essa responsabilidade com um Tech Lead ou com desenvolvedores sêniores. Já no Nubank era um pouco menos. Participava também, mas um pouco menos. A complexidade e a responsabilidade técnica de definição, etc., estava muito mais com os tech leads ou os engenheiros. E já na Amazon é bem menos. Então, acho que essa era a principal diferença que eu tenho visto. E a outra coisa é que em algumas empresas, o engenheiro ele tem que ter uma liderança muito forte. Por exemplo, na Amazon isso é impressionante. Cada engenheiro toma decisões todo dia e tem que saber liderar. Então, acaba tendo, a partir de um determinado nível, todo mundo sendo líder de verdade. É interessante que vocês falam isso. Eu vejo um pouco da diferença que tem aí para SurveyMonkey, né? Na SurveyMonkey a gente tem basicamente 2 career paths que você pode escolher aí enquanto você está crescendo. Você tem a career path do individual contributor, né, do contribuidor individual, pessoa que vai ficar mais na engenharia, e do manager por si, que realmente é uma pessoa que vai trabalhar mais com pessoas do que necessariamente com o código, né? Eu acho que isso é uma diferenciação muito importante, é uma coisa que infelizmente na época que eu ainda trabalhava aqui, o Brasil faltava um pouco, né? A gente acabava sempre pegava um bom engenheiro sênior e transformava ele num péssimo gerente de pessoas, porque são 2 skill sets bem diferentes. Então, uma coisa que eu acho bem interessante que eu vi lá fora, SurveyMonkey sendo um dos exemplos, é justamente essa trilha do individual contributor, né, que você realmente se mantém como uma pessoa focada na tecnologia, na visão arquitetural e assim. Você obviamente tem que fazer bastante comunicação, mas você não precisa gerenciar pessoas. Então, dentro da SurveyMonkey, a gente tem 2 nomes aí que a gente apenda a pessoas, que um é o Engineering Manager e o outro é o Tech Lead, né? E é interessante porque nenhum desses são promoções, né? Se você for para a carreira de Manager, você vai com Manager, Senior Manager e Director e etc. Então, você está pulando para outra trilha, mas você ainda tipo, a carreira de Individual Contributor vai de Júnior, Intermediário, Sênior, Staff e Principal, que eles chamam, né? Então, você pode pular de um Senior para um Manager e você está pulando de trilha para realmente ser um profissional diferente. Já o Tech Lead, ele não é uma promoção, ele não é um cargo que você ganha mais por ser. Basicamente, é um papel que você exerce dentro daquele time, porque você é uma pessoa mais sênior daquele time, ou porque você tem conhecimento, ou porque na configuração daquele time né, você está na melhor posição para ajudar aquele time a ter o sucesso de um ponto de vista tecnológico. Como vamos resolver os problemas, como vamos alinhar com os outros times, né, focado realmente no lado técnico e não no lado de pessoas. O que acontece muito é que a gente tem engineering managers que acumulam a posição também de tech lead,
porque são geralmente pessoas que eram desenvolvedores seniors de back-end e tem todo esse controle, mas em alguns times a gente vê que tem um engineering manager cuidando do time, das pessoas e do futuro, e um tech lead que está apoiando ele em todas as decisões técnicas, né? Então, eu acho que é um construct bem interessante você trabalhar com isso, porque você está realmente dando, não é um career path, e sim é uma acumulação de deveres que você tem dentro do seu crescimento, que continua sendo um crescimento de senior para staff e seguindo aí para principal, né? E aí, basicamente, chega nesse nível que eu estou falando, que é o nível de arquiteto, que basicamente é um flavor em cima do principal engineer, que é o nível mais alto que a gente tem dentro da empresa, que é realmente onde você começa a fazer esse papel fora do seu time, né? Você começa a gerenciar os times dos outros times para manter todo mundo na mesma linha, e aí acaba que você passa bastante tempo fazendo comunicação com o time de produto, com os outros times de engenharia, para garantir que está todo mundo alinhado e seguindo esse mesmo caminho. Legal. Eu acho que isso também muda um pouco de tamanho de time, né? Na Tribe eu sou tech manager de 2 times, mas são os times mais novos, então eles são pequenos ainda. Então eu ainda meto a mão na massa bastante, eu faço uma mistura disso, e a ideia é que aos poucos, conforme esses 2 times vão se separando, cada um vão crescendo, cada um vai ter um tech leader e eu vou gerenciar esses tech leaders, por isso que eu sou tech manager. Então, mas no momento, nesse estágio que a empresa está, a gente está crescendo agora, não faz sentido ter tanta burocracia. Então, eu meto a mão na massa, mas a evolução é para mais ou menos o que vocês comentaram. E como é que foi a transição de vocês, assim, de contribuidor individual, de programador ali, de medir o seu próprio sucesso pelo número de commits ou de deploys quebrados na sexta-feira à noite, para gerenciar pessoas? Ou como é que foi? Foi uma coisa que foi natural para vocês, ou vocês se prepararam? Chegou um momento que, como o Domus falou, vou seguir essa carreira em Y aqui. Foi natural ou vocês foram se preparando e escolhendo isso? Então, eu acho que é interessante isso, né? Diante de um mundo onde um tech lead precisa ser tanto um gerente de pessoas quanto um líder técnico, né, dependendo da sua definição, se ele é gerente de pessoas, eu acho que essa transição não tem como ser natural, né? É a transição que mais acontece, né? É a transição natural, mas ela não é nada natural. Para você virar um gerente de pessoas, você precisa ter um treinamento diferente do que é do treinamento de um desenvolvedor. Você precisa entender comunicação, psique humana, como que você vai lidar Cara, como que você vai lidar com um ano de pandemia, com todo mundo deprimido e você tendo que tornar esse pessoal todo produtivo, né? Então, eu acho que essa transição para a carreira de manager, ela precisa de apoio. A gente fez isso agora na SurveyMonkey, os nossos engineering managers foram todos selecionados aí no último ano, um pouquinho antes ali da pandemia, e todo mundo que já não tinha experiência anterior como uma posição de manager está tendo treinamento, justamente para suporte. A gente tem um grupo com todos os managers, onde todo mundo pode apoiar, tipo, meu time está tendo esse problema, como que eu te ajudo aqui, como que eu te ajudo ali, trocar essas informações, além de cursos profissionais. Eu acho que tem 2 plataformas bem interessantes aí que eu ouvi falar, eu vou tentar puxar o nome daqui, mas são plataformas de treinamento, de mentoria para managers. Então, esse aspecto de manager fica coberto nisso. Já o aspecto de tech lead, de realmente cuidar da parte técnica, então, focando nisso, é uma transição que para mim foi interessante. Ela aconteceu basicamente por acúmulo de conhecimento, né? Eu comecei já há uns 5 anos atrás, quase 5 anos já, no que era a Isabela e agora virou a SurveyMonkey. E junto com o Luiz, a gente começou um trabalho de reescrever toda a arquitetura, de realmente redesenhar toda o que era o core do nosso negócio, né? Então, por começar e por estar posicionado nesse projeto, a gente foi acumulando mais e mais conhecimento, e quando os outros times começaram a trabalhar para contribuir com essa arquitetura, você está naquela posição onde você não consegue mais codar muito no dia a dia, porque você está só respondendo pergunta dos outros, né? Então, acho que a função de um tech lead é muito mais se comunicar do que meter a mão na massa, né? Que nem o Ivan falou, você é o rei do tech dev, porque você não pode fazer nada que é caminho crítico, porque você vai ser interrompido 50 vezes por dia, né? Então você acaba pegando aquele serviço que ninguém tem tempo para fazer, que você pode pegar ali entre uma reunião e outra e fazer uma contribuição. Então, para mim, foi realmente a transição de chegar a um ponto que eu falei, ok, eu não consigo mais ser alguém que está codando o caminho crítico, porque eu fico frustrado, porque eu não estou conseguindo entregar, porque eu passo o dia inteiro respondendo perguntas e ajudando gente a enxergar qual é o caminho, para onde que a gente tem que ir, onde que interage.
Então foi esse momento para mim, onde eu falei, ok, falei com o meu chefe, falei, olha só, tô vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que você acha? Você acha que a gente consegue transicionar? E realmente eu saí de todos os times. No caso, nosso time é grande bastante, né, como o Miller estava falando. Em um time menor, eu seria basicamente o tech lead daquele time menor, né? Então, para mim foi essa experiência. E já no meu caso, eu vim primeiro para uma linha de tech lead, e aí começou o que o Ivan falou, essas dependências. Você tem que não só se preocupar com, eventualmente, a arquitetura, mas se o engenheiro tem a informação para conseguir contribuir, se o planejamento está sendo cumprido ali, etc. Então, a primeira coisa foi isso, eu fui entendendo alguma coisa que estava ali entre a região do tech lead e o tech manager, por exemplo, o engineering manager, para depois cair de paraquedas na posição de manager. E de verdade foi mais ou menos o que o Domus falou. No meu caso, não me preparei, não teve foi simplesmente, era algo que eu gostava, era algo liderança em geral, e aí eu fui cair ali, e aí depois eu fui aprendendo, mas muito também na tentativa e erro ali, entendendo o problema. Era uma época completamente diferente agora, tipo, agora tem um monte de ferramentas padrões, one-on-one, tal coisa, etc. Antigamente era tudo ad hoc, faz aí, meu irmão, e pronto, e tchau. Então, e o que aconteceu também foi, eu fui e voltei nessa questão de lead e manager algumas vezes. Porque, por exemplo, quando eu transicionei para a startup, eu percebi que eu precisava entender como desenvolvia de uma forma completamente diferente, com mais testes, com mais automação, etc. Daí, por exemplo, eu tive que reaprender a desenvolver para depois voltar e falar, beleza, agora eu me sinto mais confortável de gerenciar um time, entendendo como funciona e como o time trabalha. Né? Eu acho que os meninos já falaram basicamente tudo, né? Eu acho que algo a mais para complementar seria nesse sentido de se preparar. Eu acho que a parte pelo menos no meu caso também foi natural, acho que foi bem pelo caminho do Doms, no sentido de que eu tinha bastante tempo de empresa, eu conhecia os sistemas, eu vim do pessoal de inovação, então eu interagia com todo mundo da empresa, então aconteceu que, na verdade, eu fui só, entre aspas, me deram o cargo, mas efetivamente eu já exercia esse papel de responder as perguntas do pessoal, até por ter mais tempo de casa, ou também por eu conhecer bastante, porque eu gosto muito de pesquisar, igual você, Mineto, fez a doczinha lá de coisas que você está estudando, eu tenho um pocket com artigos que eu vou lendo, compartilho bastante com a equipe os que eu acho legal, para também tentar selecionar coisas que fazem sentido para o negócio, para a carreira dos meninos e tudo mais. E aí, então, aconteceu, na verdade, né? E aí, o ponto principal foi esse balanço que tem que fazer entre o que eu vou poder desenvolver ou não e o que eu gostaria de desenvolver, mas eu não deveria, que a gente tem que passar para outras pessoas, porque, como o Dons falou, não dá para a gente pegar uma feature que tem que ser entregue e você vai levar 3 dias para fazer, porque você não vai ficar 3 dias desenvolvendo, não tem como. Vão te chamar, você vai parar, então, ou é débito técnico, ou, puxando um pouco mais da minha época de inovação, fazer um protótipo para validar se vale a pena a gente usar alguma tecnologia, leva para o time, discute com todo mundo e passa para alguém desenvolver, que essa é a parte chata de ser o tech lead, né? Pensando quando você vem muito da parte de desenvolvimento, você deixa de fazer muitas coisas e passa a pensar um pouco mais no o que fazer e como. E cara, eu acho que assim, hoje a gente está num momento legal, que bem o que o Marcelo falou, hoje tem muito conteúdo para estudar de tudo na internet. Tem conferência só de tech lead, que tem, não sei se, é que eu acompanho o Mineto no Twitter, ele já postou alguns vídeos dessa conferência, então tem muito material online que você consegue achar, fora os cursos. Na Arizona, agora não mais, óbvio, né, mas teve uma época que eles tinham cursos que eles treinaram todos os managers, entre aspas, da empresa, com aqueles formatos manager 3.0, 4.0, e eu tive a felicidade de trabalhar com um psicólogo no meu time, e ele me indicou, quando a gente estava uma conversa sobre dia a dia de relacionamento com esposa e tudo mais, as coisas assim, ele falou, cara, você já ouviu falar de comunicação não violenta? Eu falei, não ouvi, vamos falar mais sobre isso. E ele, por ser bem dessa parte mais humana da psicologia, aí ele me indicou livros de comunicação não violência, aí eu fui pesquisar, eu sempre gostei de PNL, daquela parte de entender as pessoas, mas aí é um perfil mais meu, né, então eu já estudava um pouco mais disso,
entrei nessa parte de comunicação não violenta, vi que encaixava demais com o perfil que eu comecei a exercer, que seria, ainda mais agora na pandemia, que a comunicação escrita fica muito difícil a interpretação. Então, o que eu fiz para me preparar, digamos assim, foi focar até um pouco mais nessa parte dos soft skills do que a parte de tecnologia, porque anos e anos fazendo na mesma empresa, então eu tinha um know-how bem grande nesse conceito. Então, eu tentei focar um pouco mais nessa parte de como se expressar, como conseguir entender os cenários, pessoas, que isso, para depois, quando veio a pandemia, tem me ajudado bastante também. Então, essa é uma dica que eu achei que foi super importante e eu só tive porque eu trabalhei com psicólogo, né? Aí foi uma sorte. Massa. Para mim, uma das dificuldades que eu tive, assim, quando passei por essa transição foi basicamente entender o meu sucesso, assim, entender como é que eu estava, porque antes era mais fácil, assim, eu conseguia saber se eu estava performando bem pelas tarefas que eu entregava, pelos pull requests, etc. E eu demorei um pouco para entender que o meu sucesso é reflexo do sucesso do time. E qual foi a dificuldade maior, assim, que vocês passaram, qual foi o perrengue maior que vocês passaram e que vocês gostariam que outras pessoas não passassem por isso, assim? Tiveram essas dificuldades. Pô, isso é bem legal, assim, até vou aproveitar isso e contar uma história. O Domes me indicou para a Dafit. Eu fui para a Dafit porque o Domes me indicou. Obrigado, Domes. A Dafit mudou a forma como eu desenvolvo. Isso eu estou falando de 2012, então eu já estava desenvolvendo ali há 11 anos, pelo menos. Mas mudou completamente. Eu comecei a usar TDD, entendi um monte de problemas de time distribuídos, tinha um time na Alemanha, tinha muita gente trabalhando, muita gente boa lá dentro, então realmente mudou. Só que o que aconteceu a primeira dificuldade, eu tive a minha primeira síndrome do impostor ali, porque quando eu cheguei lá, e durante as 2 primeiras semanas, pelo menos, eu olhei e falei, cara, esses caras, eu acho que contrataram a pessoa errada, cara. Eu não sei esse negócio, é muito difícil, eu quero pular o teste, e a galera, meu amigo Rafael, que trabalhava comigo, falou, cara, não pode, escreve o teste. E eu fiquei bem ansioso ali naquele começo, né? E para mim fazia parte, porque como eu disse, eu senti que eu precisava entender um monte de coisas novas naquele momento, para voltar a fazer, tipo, liderar time, gerenciar, etc., que é o que eu mais gosto de fazer. Só que não sabendo como é que funciona isso, aí eu vou fazer um planejamento junto com os engenheiros lá e vou fazer aquela velha tática, não, bota o teste no final, aí, pô, depois a gente faz aquilo, etc. Eu falei, não faz sentido, né? Entender naquele momento como é que implantava alguma coisa de integração contínua e etc. Então, eu acho que foi, difícil nesse ponto. 2, conciliar o teu trabalho individual de entregar com mover também o time junto para entregar, também era uma outra coisa que era complicado. Naquele momento, por exemplo, eu não tinha lido comunicação não violenta. A minha comunicação era violenta e não era bom. E realmente eu aprendi a duras penas ali. Mas meus amigos aí, que eu levo até hoje, não sei, depois eu dei um abraço neles e a gente já continua amigos até hoje. E eu acho que é isso. Acho que muito mais depender, as pessoas te dependerem de ti, tu correr com a bola e também fazer a bola rolar com as outras pessoas ali, e também estar aberto a esse aprendizado duro, que tu vai sentir um pouco de uma síndrome do impostor em alguns momentos. Eu acho que essa questão eu não digo nem tanto síndrome do impostor, não sei se é assim que eu falaria do meu caso, mas assim, às vezes eu chegava em casa, porque a gente começou a fazer home office antes da pandemia, então às vezes eu estava trabalhando em casa e, cara, resolvi 3 bugs, foi muito massa e tudo mais, aí depois eu vi, mas eu resolvi um bug e eu vou ter que resolver sempre esse cara porque eu não expliquei para uma outra pessoa. Então, medir isso também de parar, largar o osso, digamos assim, né? Cara, eu sou muito ansioso, eu sou muito acelerado, poucas pessoas, quem me conhece sabe que eu sou assim, quase tive um infarto de tanto Red Bull que eu tomei. Então, era isso, tipo, eu tenho um problema, eu sei que é em produção, eu quero resolver, cara, eu quero acessar o servidor, eu quero fazer alguma coisa, e começar a bloquear esse tipo de atitude, e inicialmente, obviamente, faz um pair programming com a pessoa, acompanha junto, ou mostra o caminho, ou até às vezes entender que, cara, isso não é crítico, espera, vai demorar 2 dias para uma pessoa resolver algo que você faria em 15 minutos? Sim, tem que medir também que, cara, você tem X anos de experiência, e você conhece o software, uma pessoa nova no time não tem,
medir isso e conseguir se segurar também foi um desafio, mas depois isso ficou bem mais tranquilo. E essa questão, cara, porque tinha dia que eu tava home office em casa, aí eu comecei a passar mais coisas pro pessoal fazer, comecei a mais esperar, comecei a mais olhar as tarefas, o board, analisar se estava tudo dando certo, fazia milhões de reuniões, e metade vocês sabem que poderia ser um e-mail. Aí desliguei o computador, aí legal, o que eu fiz hoje? Tipo, nada. Você não se sente produtivo, porque você não, efetivamente pensando como um dev, você não entregou nada. Você fez reunião, você olhou o Gira, respondeu e-mail. Tipo, e aí? Parece que falta alguma coisa mesmo. Mas aí depois você vai vendo, pelo menos eu tento pensar mais nesse lado. Você vê que, cara, a gente não foi interrompido, o time tá entregando as tarefas e não tá voltando, e as reuniões inúteis eu tô fazendo, eu tô passando isso pra dentro do time, cara, aí foi quando eu comecei a entender que, nossa, isso sim tá legal, eu estou ajudando, então não é só porque eu não entreguei código que eu não tô gerando valor, né? Mas demora um pouco pra cair a ficha, digamos assim. Eu acho que para mim o maior perrengue é nessa linha, né? O primeiro perrengue que eu passei é entender qual é o papel que eu quero exercer, né? É esse de manager, é cuidar de pessoas, ou é realmente cuidar da parte técnica? E honestamente, hoje eu gerencio 2 pessoas, o Caruso e um outro engenheiro nosso do Canadá, mas eu não gosto de ser gerente, eu não gosto de gerenciar pessoas, essa parte de one-on-one, as coisas não é minha praia, né? Eu gosto muito mais de ser um líder técnico e um mentor do que um gerente, né? Aquele cara que tem que cuidar das férias de todo mundo e etc. Então, eu trabalhei muito com o meu chefe para moldar essa posição de tech lead, focando mais realmente nessa parte de liderança. E aí vem esse passo diretamente que você falou, Ivan, aquele momento onde você percebe que o seu sucesso não é o seu sucesso, é o sucesso dos outros, né? Você garantir que todo mundo está desbloqueado, que o pessoal está andando, que ninguém tem dúvidas, né? Acho que alguém falou no chat, né? O jeito de parar com as interrupções é você delegar, mas justamente delegar as interrupções que a gente tem, né? Porque o nosso processo é justamente esse, de como criar mais pessoas como você no time, que possam ser donos e ter ownership dessa área do código, né? Acho que isso é a palavra-chave para mim de um bom tech lead. Não é aquele tech lead que precisa estar em toda decisão, mas é aquele tech lead que está lá para criar mais tech leads e dar ownership para todo mundo, para que todo mundo tenha esse controle de eu sei como contribuir para isso, né? Porque como eu falei na minha palestra, a gente toma decisões, milhões de decisões por dia. Então, quanto mais o tech lead consegue passar uma visão clara, que todo mundo consegue encaixar ela no trabalho que eles estão fazendo no dia a dia, esse é o sucesso, né? Quando você percebe que você sai de férias, você volta e a coisa não explodiu, né? O meu chefe fala, o maior sucesso de um líder, de um arquiteto ou de um tech lead é quando você sai de férias e ninguém percebe. Esse é o sucesso. Mas aí você pensa, pô, mas eu não sou mais útil. Não, o trabalho que você fez até agora levou a isso, né? Levou você a poder deixar todo mundo correndo e todo mundo sabe qual é o papel, como fazer, o que fazer, quando fazer, o que vai ser ruim, o que não vai ser bom. Você está dando esse trabalho para todo mundo. Então, para mim, essa mudança. Quando você percebe que não é mais sobre você, é sobre o time. Você tem que olhar para o time e ver como que o time está reagindo com as ferramentas e as coisas que você está dando para o time trabalhar, né? Hoje cedo no keynote pode fazer um adendo, isso que o Dons falou é muito legal, porque assim, também tem um estigma do pessoal fala, entre nos setores, empresas e tudo mais, que putz, e se eu sair de férias, o pessoal não vai sentir minha falta, eu vou ser demitido. Mas esse é o foco para mim de ser um bom gerente, ser um bom tech lead, é justamente eu ser facilmente substituível. Eu não quero que tenha responsabilidade em mim, por isso que eu sou o cara que faz documentação de tudo. Teve um bug, eu resolvi o bug uma vez. Rodei um SQL 2 vezes, eu faço uma documentação para as próximas pessoas conseguirem fazer, para justamente eu não precisar fazer nada, e se algum dia e aí é aquela questão, eu quero poder sair de férias e ninguém me ligar. Porque a gente sabe que, não sei exatamente como é lá fora, ou empresas maiores, mas empresas menores, ou até empresas grandes no Brasil, cara, se está de férias, dá um bug crítico, o cara vai te ligar, você vai ter que parar, vai ter que resolver. A minha métrica não muda isso. Nada aqui fora. Tá. A minha métrica é isso, não me ligarem e o time sabe resolver sozinho, no máximo falar, putz, eu tô sem acesso, para quem que eu ligo? Essa é a pegada, a minha meta é ser facilmente substituível. Tu fazer a diferença para positivo e não para negativo, né? Que é uma mentalidade antiga da galera de, o cara sai de férias, estourou tudo. Porra, o cara ele faz a diferença pro negativo, assim. A diferença do gatekeeper e do líder, né? Você não tá lá para falar para todo mundo, não,
não faz isso assim porque vai dar ruim. Você tá lá para ensinar, olha, vamos tentar fazer de um outro jeito, porque tem esse problema aqui. É para você ajudar as pessoas a pensar, né? Eu acho que isso é a cerne de um bom líder. Hoje, um assunto que a gente comentou agora há pouco sobre síndrome do impostor e esse difícil de medir o sucesso. Hoje, na keynote da Érica, ela falou uma coisa interessante, que a líder dela tem um Windoc, um documento com as vitórias, e ela sempre repassa com a Érica isso durante as one-on-ones e tal, e ajuda ela a entender. Eu achei bem interessante isso, até para a gente, como medir nosso sucesso, e também junto com o time, porque o time às vezes está tanto na correria que não só percebe os grandes milestones sendo feitos, mas não as pequenas vitórias, né? Para mim, melhorou bastante quando eu comecei a usar bullet journal, porque eu tenho no papel as coisas que eu tenho feito, então dá um peso maior, parece, para as tuas coisas, né? Se eu puder adicionar isso aí, Mineto, antes de você para a gente, uma coisa interessante que eles fazem na SurveyMonkey, quando a gente faz o nosso ciclo de feedback por quarter, a gente faz uma coisa que eles chamam de GIG, né, que é o Growth, Impact e alguma outra letra que eu não lembro o que é, mas que justamente o foco da sua avaliação do como foi o seu trabalho não é nas coisas que você fez, e sim no impacto que você teve, né, tipo, qual foi a diferença do que você fez no objetivo da empresa? Qual foi a diferença que você fez no sucesso dos outros times ou das pessoas ao seu redor? E não tanto, né, aquele, eu entreguei essa tarefa aqui, entreguei aquela tarefa, mas, tipo, qual foi o impacto dessa tarefa? Eu fiz um negócio aqui que fez a gente liberar um produto em metade do tempo, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque alinha você, primeiramente, com o negócio, que é uma coisa assim, se você consegue, né, é difícil às vezes o desenvolvedor entender o negócio, porque a gente sempre quer fazer aquela coisa perfeita na engenharia, e o negócio quer tudo para ontem, né? Mas se você consegue ter esse alinhamento do negócio com o desenvolvimento, que o negócio entende os seus valores e você entende os valores do negócio, se você consegue fazer essa junção, putz, aí o time realmente vira um time produtivo, porque você está tendo esse equilíbrio, né? Você não está pendendo para um lado para o outro. Então, eu acho que esse lance de entender o seu impacto, o que as coisas que você faz causam, é muito mais importante das coisas que você faz, né? Acho que na Tribe várias empresas estão usando o esquema de OKRs, acho que ajuda bastante isso, né? Você tem o objetivo daquele trimestre, e aí você como time começa, beleza, como vamos ajudar a empresa a chegar naqueles objetivos? Acho que ajuda bastante também nesse sentido. Alguém perguntou aqui no chat, vou pegar umas perguntas aqui, se Tech Leader tem a ver com Scrum Master. Qual a relação que vocês veem? Você acha que esses são dois papéis diferentes, ou isso está se mesclando, ou não tem nada a ver? Como é que vocês veem isso? Acho que aí está dizendo um pouco, acho que tem a questão do processo, né? E aí o Scrum Master é um papel dentro de um tipo de processo. Então esse é um ponto específico. É muito difícil até trazer o Scrum Master e botar ele e botar um chapéu de outra pessoa nele. A gente pode até falar dos problemas disso. Mas eu acho que, assim, trazendo para o processo, o TechDig, naturalmente, eu acho que ele ganha uma importância na definição do processo também, como a gente está falando. Ele passa a entender blockers, como ele vai interagir com os outros, se ele quer implantar uma dele, se o time gosta de conversar sobre blockers numa dele ou não, etc. Isso tudo é processo, né? E isso, naturalmente, para o líder é importante participar de uma definição dessa. Mas ele não diria que ele é não, é só ele que tem que definir todo o processo, como se fosse um Scrum Master, garantir que o processo está andando. Acho que falar de agilidade é falar que esse processo é responsabilidade de todo mundo que está dentro do time. Eu não vou comentar nada. Agilidade é o referência aí que falou, tá falado. Quem quiser saber mais, procura a palestra dele. Rapaz, tem muita coisa boa, viu? Mas assim, e aí também, o único ponto depende também da empresa, né? Hoje, entre aspas, eu faço o papel de Scrum Master no time, mas é mais voltado pro que o Marcelo falou. É mais tirar os bloqueios e alinhar junto com a empresa e com os nossos clientes internos o que a gente vai priorizar e o que a gente vai fazer. Depois disso, o time faz. Eles que vou fazer essa primeiro porque essa é mais rápida, ou essa daqui eu preciso de mais informação. Eu não sou controlador do fluxo inteiro, eu só tento ajudar a fazer tudo funcionar, e você tem que passar essa responsabilidade para o resto do time.
Mas tem empresa que não, a gente tinha um outro time de desenvolvimento na empresa que tinha um Scrum Master específico, cada equipe tinha um Scrum Master, esse cara que controlava, fazia cerimônias, relatórios e tudo mais, então vai muito também, acho que do time em si e da equipe em si. No meu caso, a gente tem um time pequeno, cara, funciona super bem, todo mundo faz a roda funcionar e tá bem tranquilo, mas tem gente que prefere ter o cargo, né? Mas, Eu acho de novo, a mesma pessoa fazer os dois, eu não acho muito ideal. É uma grande mistura de papéis, né? Eu acho que o Tech Lead, ele acaba fazendo um pouco desse trabalho de Scrum Master, se esse é o processo que a empresa está. Por exemplo, a gente não tem Scrum Masters na nossa empresa e o nosso Scrum é mais focado no Kanban do que nas cerimônias, por exemplo. Mas o Tech Lead ainda tem um papel extra que vai além, que é a coisa que eu não espero do Scrum Master, que é realmente de liderar o design técnico, de ajudar o time a desenhar. Basicamente, ele está imprimindo aquela experiência que ele tem para crescer o time nesse caminho do design técnico, né? Que eu acho que é um fato que a gente esquece muito, né? O Scrum fala, não desenhe na frente, desenhe depois, não sei o quê, e o pessoal esquece que, peraí, também não é assim, você tem que desenhar, né? Você não tem que... tem design e tem o bad design, né? Você tem que continuar fazendo um design, mesmo que seja ali na hora, você não está planejando um ano de trabalho, mas esse papel de fazer o design, realmente, eu acho onde o Tech Lead realmente tem que ser mais eficiente, né? Falando um pouco de processos, assim, como está funcionando hoje onde eu trabalho, tem a parte de discovery, que é mais, aí é o PM que toca essa parte mais com design, com negócio, mas para o final do processo de discovery, eu como tech manager ajudo mais a refinar, a definir o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e aí a gente passa a bola para o time de desenvolvimento, e dali para frente eu meio que desbloqueio dúvidas, vejo com quem precisa comunicar e tento sempre ficar entre o cara, não ser microgerenciador e não ser ausente, né? Ficar aí mais no meio do espectro, né? E aí o próprio time toca a maioria das decisões e é o que o Domus falou, né? Eu ajudo muito a definir arquitetura, a definir qualidade, tipo, garantir que a qualidade está andando no ritmo, então comigo nós funciona mais ou menos assim. Tem uma pergunta aqui que alguém fez, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, ele perguntou sobre ferramentas de acompanhamento, mas acho que eu vou mudar um pouquinho a pergunta para que métricas, que formas vocês usam e acham interessante usar para olhar para um time, assim, não só para performance, mas como pode melhorar o time, vocês usam esse tipo não só ferramentas, mas métricas, o que vocês acham disso? Eu tô esperando o Marcelo falar, que ele conhece todas, né? Olá, Domus. Eu posso falar que realmente né, dentro daquela divisão que eu falo de técnico e manager, essa realmente foi uma daquelas coisas que cai mais pro lado do manager e é uma coisa que eu não foco tanto em produtividade, eu deixo os engineering managers cuidar disso. Então, em um bom espírito de delegar as coisas, mas sério, conta aí pra gente sobre as ferramentas. Pois é, eu acho que sim, tem algumas coisas, uma delas eu acho que o Mento já colocou, normalmente eu tenho utilizado algum framework de planejamento estratégico de curto prazo, como o OKR, ou qualquer coisa que alinhe o objetivo de negócio, que é como o Domis falou. Então, e a gente não ter uma divisão de quem define negócio é negócio e Tech Lead implementa. Tipo, igual o Mineto falou, a gente também participa da definição de negócio, a gente entende qual é o impacto disso, né? Então, a gente mede nossos objetivos alcançados. Aí a gente tem normalmente a gente tenta medir a produção, só que ela é acessória, né? Porque depende muito mais dos objetivos ou do impacto, como o Domus falou, do que propriamente quantas coisas tu vai entregar ali. É só um meio, é só mais uma métrica. E aí, dependendo do processo, a gente vai utilizar alguma coisa no Scrum ou Kanban como lead time. E aí o lead time basicamente é só para a gente tomar decisão. A gente entrega uma feature a cada 4 dias, então a gente consegue tomar decisões de como priorizar ou quando vai entrar alguma coisa. Acho que como time, produção, impacto é isso. Tem outras ferramentas, mas eles já estão muito mais, já são menos metrificáveis e mais. E óbvio, tem a questão toda de excelência operacional, né? Monitoramento, etc.,
que a gente tenta isso não é um papel, não é responsabilidade de uma pessoa, mas do time como um todo, entender quantos tickets ou bugs estão entrando, se a gente está entregando coisa de qualidade, cobertura de teste, se os pipelines estão todos bem feitos, etc. E tudo isso, naturalmente, dá para metrificar, a gente tenta utilizar na Amazon e ser acompanhado também. No final, são umas 50 métricas que a gente utiliza para acompanhar um time, e aí normalmente são os engenheiros ou os leads que fazem esse acompanhamento para dar uma saúde do time como um todo. Eu acho que do lado da Arizona, até entrando um pouco, que eu vi que bastante gente está perguntando, tipo, o que eu consigo fazer, questão de métricas e justificativas, quando o pessoal, os donos, diretores, não sabem muito bem o que querem. Até contando um pouco da história, da onde eu tô, cara, a gente passou por algumas consultorias ágeis, a gente passou por várias definições de Scrum, desde que lançou o Manifesto Ágil, que a gente, acho que na época estava trabalhando eu, o Ivo e o Anderson, e aí a gente pegou, vamos falar sobre o Manifesto Ágil, tentar pensar em essas coisas, aí já foi aquela parte de ver gráfico de burn down, de colocar Gira, de colocar Trello, nada funcionou 100% do jeito que tem na definição, a gente sempre conseguiu mudar alguma coisa para encaixar de um jeito que faça sentido, mas aí vem consultoria que quer, entre aspas, definir como deve ser feito, para ver se funciona, só que nem sempre a diretoria comprou essa ideia ou entendeu o que realmente é ser ágil, porque muita gente ainda, a gente sabe que lê ou ouve ágil é entregar mais, ou entregar mais rápido, e a gente sabe que isso não é a questão do ágil. Então, o que a gente fez? Até pensando nessa questão de métricas, teve algumas vezes que a gente já trabalhou até com OKRs, só que foram definidos. Não foi o time que participou. Alguém falou, aqui, ó, olhei para o lado e acho que a gente consegue reescrever 3 softwares até setembro. A gente falou, tá bom, ok, fica aí. A gente até tentou questionar e conversar sobre, mas falou, não, já fechei, o martelo tá aqui, se der, deu, se não der, a gente vê o que faz depois. Aí de novo, né, documentações, gente, gosto de histórico. A gente começou a anotar tudo. A gente fez isso, a gente fez aquilo, o que deu certo, o que deu errado, para depois a gente conseguir ter essa métrica, não só na parte de produtividade ou de assertividade, mas sim, olha o tempo que a gente está gastando com coisas que foram mal planejadas, ou que vieram de top-down, ou que não serviu para nada, sendo que a gente pode, nesse período, tem um dia, final de sprint, ou final antes de fazer uma retrospectiva, por exemplo, isso está acontecendo agora, no time que eu tô. A gente tem, sexta-feira estava um pouco mais tranquilo, posso puxar um ticket não muito urgente? Posso, mas a gente viu a oportunidade de cancelar a mensalidade de um serviço que a gente paga, vamos economizar dinheiro. Talvez isso para a diretoria vai ser super demais, mas talvez não vai ser nada, eu prefiro uma feature, mas é isso que a gente tenta medir também, e aí isso que a gente traz nas métricas, não pensando em estatísticas, em quantidade, em ver medir o que a gente está agregando realmente do valor, diminuir o custo que a gente tem dentro do time, mudar para o gitlab.com para usar as pipelines e colocar o runner dentro da empresa, levou X dias, mas olha o que foi de melhoria. A gente cria um documento e escreve, melhorou por causa disso, economizou em backup, em infraestrutura, em lero, e dispara esses e-mails para tentar aos poucos ir mostrando para o pessoal que está mais acima e entender que a gente não está fazendo isso à toa, a gente está fazendo isso com motivo. E aí também quando você consegue economizar um dinheiro e consegue mostrar isso, aí o pessoal começa a entender um pouco mais que nem tudo são só números, né? Acho que só complementando esse assunto, quem quiser uma sugestão de livro, acho que é legal, aquele Accelerate, que ele traz 4 métricas, são mais operacionais, mais de código, então, acho que menos de processo, mas que acaba refletindo, né, que é frequência de desenvolvimento de deploy, tempo médio para mudanças. Então, acho que quem quer começar não com 50 métricas, tipo a Amazon tem, acho que esse livro traz umas 4 iniciais, assim, que dá para começar a mensurar as coisas sem ficar muito paranoico, né? Não, pega mais coisa de código, umas coisas, acho que está mais próximo do que a gente pode fazer no dia a dia, sem envolver tanto, talvez fazer uma mudança tão grande de processos, né? Domus, tu comentou aqui no chat que estava louco para responder uma pergunta, mas eu perdi qual era a pergunta, cara. Eu tô com ela aqui, eu posso puxar aqui. Então, o Jorge Sérgio está perguntando, e perguntou antes também, quando a alta administração não sabe o que quer, não sabe como fazer e fica insistindo a gente ir no caminho errado, o que a gente pode fazer?
Cara, essa é uma excelente pergunta. E a gente passou exatamente por isso na Usabela antes da gente ser adquirido aí pela SurveyMonkey, né? E é bem interessante. Eu acho que a gente tem sim que fazer muita coisa. A gente tem que contribuir bastante. Tá sem áudio só para mim? Voltou, pessoal, voltou. Acho que o... Acho que o Domus travou. O Domus voltou para o Brasil para tá vivendo a experiência Brasil ao máximo. Caiu a luz. Se não for para passar tudo. perrengue, nem volta, né? Cara, mas eu vou pegar então um pouquinho dessa... Domis, avise quando voltar. Tá travando aí, eu acho que é a internet ainda. Mas eu acho que tem um ponto aí que o Domis vai tocar mais profundamente, basicamente tem uma habilidade super importante que é... Domis, eu acho que já voltou. Agora ele está no celular. Tá, beleza. Ah, tá. Que é influência. E aí, por exemplo, o livro de comunicação não violenta ali, ele vai te facilitar a deixar mais claro as tuas ideias, mas tem uma coisa que o tech lead ou um tech manager vai precisar fazer é influenciar. Ele não vai influenciar num time só. Em geral, ele vai ter que influenciar, inclusive, como o Ivan falou, no nível de empresa, no nível de negócio, no nível de produto. E isso tem muita técnica. Né? Não só técnica de comunicação, como comunicação não violenta, mas entender como argumentar utilizando estatística, comparando métrica, entender como funciona o desenvolvimento de um produto ou uma estratégia de negócio, isso tudo o tech lead ou um tech manager vai precisar entender. Porque aí não vai ser só, eu quero colocar essa arquitetura ou essa linguagem. Ele vai precisar fazer mais do que isso. Ele vai precisar falar por que ele quer colocar isso e tentar vender uma coisa um pouco maior. Domis, você pode... Tá ok aí? A gente não está te ouvindo ainda. Será que... Então, você tá mutado. Desmonta aí. Rafael, Agora a gente não tô- está te escutando. Agora estamos escutando, né? Aí, beleza. Então, o que eu queria comentar é que, assim, a gente passou por esse problema na Usabela. O que a gente viu, para complementar o que é o lance, né? O que a gente viu as features que estavam vindo para o nosso backlog, as features que estavam sendo pedidas, tudo apontavam que o nosso underlying data model estava todo cagado, né? Ele não fazia, o sistema não fazia o que os clientes queriam que o sistema fizesse. Então a gente sentou com o time de produto, isso foi na época que o Bush trabalhava comigo, e essa arquitetura nova que eu falei, ela nasceu disso. A gente analisou e falou, olha, gente, se a gente não fizer um pivot nesse nosso modelo de dados aqui, a gente não consegue chegar nos próximos 10 anos da empresa. Então, a gente sentou muito com o time de produto, com o CEO da empresa, a gente mostrou, ok, quais são as vantagens do que a gente está fazendo, qual que é o processo de transição. Então, realmente mostrar para eles o que o business tinha a ganhar em fazer essa transição e como que a gente podia chegar lá. E foi um processo longo, foram aí 2 anos de trabalho para a gente criar toda essa arquitetura nova, que né, felizmente deu muito certo, porque na hora que a gente foi adquirido pela SurveyMonkey, essa arquitetura chamou muito a atenção do time de lá e está crescendo cada vez mais dentro, então né, validou tudo aquilo que a gente mostrou. E eu acho que esse canal aberto que a gente tinha com o CEO, com o time de produto, de realmente sentar, de trabalhar e analisar por que está vindo por que o backlog tem essas features, por que implementar isso simplesmente do jeito que estava sendo feito não ia ajudar, ia só aumentar o problema e atrasar aí mais a explosão total do sistema. Então, ter esse diálogo aberto aí com a diretoria foi crucial para a gente poder fazer isso, né? Então, eu acho que sim, é o trabalho de um tech lead, é o trabalho do time de desenvolvimento, achar também os seus próprios líderes e ter essa reunião, ter esse espaço para comunicar. A gente tem uma reunião semanal com todo o time de produto e os key stakeholders dentro da empresa, né? Onde a gente senta todos os tech leads, todos os product owners e as pessoas de fora aí importantes, né, os diretores, onde a gente tem realmente um debate claro sobre essa feature aqui vai ter esse problema ou tem essa oportunidade se a gente juntar com aquele outro time, se a gente atrasar isso em 6 meses vai dar isso. E ao mesmo tempo o time de produto pode voltar para a gente falar, olha,
mas a gente precisa disso porque tem aí algum problema de contrato que a gente precisa entregar, porque alguém vendeu a feature, né? Porque o pessoal adora vender antes de ter a feature, né? Então, assim, ter esse diálogo aberto é muito importante. Eu acho que isso é fundamental para tudo isso. E só complementando, então percebe que vai precisar de uma habilidade de influência e vai precisar também entender como funciona a política dentro da empresa. Achar que não vai entender isso, achar que vai simplesmente chegar lá e mostrar um desenho e todo mundo vai bater palma, não vai acontecer. Então o que eu tenho mais visto e trabalhado com ótimos engenheiros que estão nessa transição para um tech lead é a dificuldade de influenciar, porque muitas vezes eles nunca se aprofundaram em comunicação, ou por exemplo, entenderam como é que funcionam os bias. Aí, por exemplo, um livro chamado Rápido e Devagar explica muito como esses viéses cognitivos funcionam, como argumentar, utilizando números, etc. Ou mesmo coisas simples, né? Vá preparado para a reunião. Não chegue lá e faça um stand-up lá, porque não vai rolar, entendeu? Provavelmente o seu tem uma habilidade de comunicação e influência muito maior do que a maioria das pessoas que estão dentro da empresa. Então, é muito provável que ele consiga convencer, além do poder político, ele consiga convencer uma visão se você não for preparado. Eu acho que complementando a gente como papel de líder técnico, às vezes a gente tem acesso a informações e a comportamentos do produto, dos usuários, que às vezes até tipo, a gente pode acabar percebendo movimentos que o negócio está levando até antes que outras áreas da empresa, às vezes. Então, isso que o Marcelo falou de dados, e a gente tem acesso direto a muitos desses dados, né? A gente tipo, aumentou o número de chamados de suporte por algumas coisas, você começa a perceber algumas coisas que até é antiético você virar para o lado e dizer que não é comigo, sabe? Então, acho que a gente está numa uma posição ali que pode acontecer isso. Acho que a gente está finalizando, o papo tá massa, eu tinha mais um monte de perguntas aqui, mas acho que está acabando o tempo. Eu queria finalizar com uma última, aquela tradicional pergunta. Tem muita gente que está aqui no chat que deve estar pensando, beleza, eu quero ir por esse caminho, e que dicas vocês dariam, assim, para quem está querendo enveredar para essa camada dessa área de ser tech leader, tech manager? Vocês dariam alguma dica? Faça ou não faça o que eu fiz, leia tal livro, alguma coisa assim? Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro de tudo isso não é uma obrigação, tá? Quem se sentir confortável pode ir, porque às vezes fica aquele negócio, qual que é o próximo passo na minha carreira? Eu tenho que virar gerente para ganhar dinheiro ou para melhorar. E, cara, não, isso não existe. Você consegue ser especialista ou arquiteto e nem se preocupar com essa questão de métrica e crescer dentro da empresa ou do mercado. Não tem nada de errado nisso. Quem gosta, eu acho que é muito na pegada do que o Marcelo falou agora há pouco. Não vai adiantar você só estudar coisa técnica. Você vai precisar entender um pouco mais essa questão do debate, da argumentação, das justificativas. Você não pode só falar, eu vou usar a versão nova do PHP porque é mais rápida, ou porque tem uma funcionalidade que vai economizar código. Pensa que você vai falar isso para alguém da sua família. Alguém da sua família que não é técnico vai falar, tá, legal, e eu com isso? É a mesma coisa para uma gestão. Então, isso você consegue aprender, essa questão da gestão de como se comunicar, como você vai justificar, como você vai debater, e aí aos poucos isso vai te ajudando muito em justamente você mudar a cabeça das pessoas, mostrando para elas o porquê você está fazendo isso e com base nos resultados. Então, fora a parte técnica, que eu acho que técnico a gente vai continuar estudando para sempre, né, vendo seja coisa de arquitetura ou programação mesmo, nem tô no dia a dia desenvolvendo coisas, mas cara, várias coisas novas no PHP 8 super divertidas que eu quero testar. Então, isso eu acho que todo dev vai morrer fazendo, entre aspas, né? Coisas técnicas são divertidas pra gente. Então, tentar olhar um pouco mais para esse lado não técnico, entender justamente essas dúvidas que vocês têm. O que eu posso melhorar para criar métricas? Ou como eu vou justificar essa melhoria que eu preciso fazer, a questão de tempo, valor. Então, essas são as dicas. Inclusive, eu recomendo demais o livro que já postaram aqui, do Comunicação Não Violenta. É a ponta do iceberg para você começar a se gostar do assunto, entrar mais nesse mundo de programação neurolinguística, metamodelo de linguagem, e por aí vai, né? E aí eu só trago assim, tem sempre trade-off de virar líder, ou
Por exemplo, essa questão eu acho que tem que ficar bem claro que essa questão que o Mineto colocou, às vezes tu tem saudade de fazer um código, botar para rodar um deploy e falar assim, caraca, olha, meu trabalho aqui. E aí tu vai, às vezes, ficar um tempão em reunião e tu fala, e tem que ficar ok que aquilo está sendo teu trabalho. Às vezes vai te dar falta ver o resultado, né? Acho que tem esse ponto. Eu acho que em relação eu estou complementando o que o Viva falou, acho que tem que pensar muito em influência, e influência vai trazer para linguagem falada ou escrita, e eu diria que escrever bem é importante. Você vai escrever, você vai começar a se comunicar, você vai ter que tentar influenciar de diversas formas, e acho que isso é importante. Também entender como conseguir estruturar objetivos, né? Não só, por exemplo, como eu coordeno uma sprint, mas como eu resolvo um problema de negócio. Isso talvez seja importante para tanto um tech manager quanto um tech lead. Entender isso daí, como funciona a Lean, como funciona o processo de produto, talvez seja interessante. E tem volta, né? Se der errado, dá para voltar. Acho que não é uma coisa que se assina um contrato e fala assim, nunca mais eu posso voltar, etc. E só diria uma coisa, você não precisa do cargo para ser esse daí. Se você quer, comece a entender as responsabilidades e executar isso. E aí começa a alinhar dentro da empresa. Vai executando, provavelmente a empresa vai querer isso daí. A menos que ela queira muito alguém que seja um desenvolvedor, executor ali. Mas, em geral, ela vai querer líderes ali dentro. Então, você vai exercitando isso e vai chegar um momento que, se não for nessa empresa, é em outra que você aplica. Basta falar, eu já faço isso hoje. E eu acho que vai ser ok. Eu acho que nessa linha, a maior dica que eu posso dar para vocês é que virar gerente não é sua única opção. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado está aprendendo. Não é toda empresa ainda que aprendeu, não é todo mercado ainda que aprendeu, mas é uma coisa que a gente tem que começar a empurrar. Né? Eu já vi a luz no fim do túnel, eu posso dizer para vocês que ela realmente é linda. Mas eu acho que realmente é isso. Gerente não é o seu caminho. Se você não é uma pessoa que gosta de cuidar mais dessa parte de cuidar de pessoas, você consegue ser um tech lead sem cair para esse lado da gerência, né? Você consegue focar realmente nessa liderança técnica, nessa liderança na parte de mentoria também, que não é necessariamente gerenciar, né? Então, se sua empresa ainda não viu isso, busca esse conteúdo, busca mostrar para essa empresa a vantagem de você pegar um sênior e continuar naquele caminho de staff e pleno e etc, né? Porque traz muita vantagem. De novo, pegar um desenvolvedor sênior e transformar ele num manager ruim não é um caminho bacana. E depois identificar também em você qual é esse papel que você quer exercitar, né? Você tem facilidade de comunicação, facilidade de lidar com pessoas, então explora esse caminho. Se você não tem, mas você tem a facilidade de explicar, por exemplo, desenhos complexos para um time não técnico, por exemplo, então explora isso também, essa comunicação entre o time de desenvolvimento e o time de produto é uma área onde o Tech Lead pode realmente fazer um trabalho bem importante. Então, assim, identifica qual é o seu caminho, o que você está querendo fazer, e procura isso. E se a sua empresa não vê isso, é o que eles dizem no mercado, né? Sempre tem uma outra empresa, sempre tem outras oportunidades, e às vezes é explorar isso. A gente fica com medo e fica querendo, né? Não vamos fazer carreira na empresa, não vou sair, não sei o que tem lá fora. E eu acho que a gente está no mercado onde a gente não precisa ter esse tanto de medo, e sim a gente tem que ter essa ambição. Se você cresce demais para o lugar que você está, procurar um novo lugar que te oferece as oportunidades de crescer, né, vale a pena explorar. E se você cai nesse trabalho de líder, entenda que o seu trabalho não é mais o seu sucesso, não vai ser mais através do seu código e vai ser através do código dos outros. Então foca realmente em ajudar o próximo e ajudar o seu time a ser mais produtivo do que focar na sua própria produtividade. Nossa, só para complementar a minha dica, aprenda a gerenciar bem o seu tempo, porque você vai ser muito demandado por milhões de outras pessoas e é muito fácil você perder completamente o controle e você não fazer mais nada do que... Então, entender como é que o seu tempo funciona, separar, blocar tempos, né, para você cuidar do time, para você cuidar de você, para você estudar, para você... Senão você vai passar a semana inteira em reuniões inúteis, às vezes. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, conseguir gerenciar
um pouco de controle sobre a minha semana, assim, porque senão, quando você vê, não faz, você passa, você foi, né? Galera, obrigado. Mineto, lembrar o seguinte, uma vez eu liguei pro Mineto para saber como ele faz tudo que ele faz. É impressionante, cara. Eu tô júnior nesse quesito. Massa, obrigado pelo feedback ao vivo. Massa, galera. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal. A gente está passando do tempo aqui, então a gente tá bem fácil encontrar a gente online, então acho que todo mundo que gosta de conversar sobre o assunto, então fiquem à vontade para pingar a gente nas redes sociais aí. Obrigadão, galera. Galvão, voltamos a bola para ti, cara. Opa, espera um pouquinho. Aí, beleza. Esse pessoal de tecnologia mexendo com o computador é fogo, né? Pessoal, olha só. Pessoal, primeiro, sem palavras, cara. De novo, ter vocês quatro aqui, cara, ter o Ivan voltando ao evento, ter Marcelo voltando ao evento. O Elton e o Doze a gente já está meio cansado, mas manter vocês dois aqui é muito legal. Não, sério. Cara, é bacana demais. A gente não teria forma melhor de terminar o conteúdo. Pela última vez, na 15ª edição da PHP Conference Brasil, eu vou pedir que vocês me ajudem a mandar as regras do evento para o inferno e liguem os seus áudios, porque se esses quatro não merecem uma salva de palmas, então ninguém merece, né? Então, vamos lá? Gente, nós vamos proceder então agora para nossa cerimônia de encerramento. Vai ser coisa ligeira, coisa rápida, tá? E não se esqueçam que no final da cerimônia tem um sorteio que é a forma da gente chantagear, da gente motivar vocês a ficar até o final, né? Tá? Então, então vamos lá. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para que eu faça o encerramento oficial do evento, tá? E para que eu possa contar para vocês a novidade que a gente está doido para contar para vocês há horas, tá? Então, espera um pouquinho. Deixa eu fechar uma aba que começa com X aqui para não dar problema. Espera aí. Piada velha já, né? Velho com piada velha, né? Não é fácil. Né? O pessoal deveria ganhar um auxílio salubridade por ter que me aguentar, né? Já está aí? Já está, né? Então, bom, antes de mais nada, de novo, para nós, viver o momento de ter, de poder dizer 15 anos de PHP Conference Brasil é um pouco surreal. Tá? Quando a gente começou de novo, nós não tínhamos grandes ambições, a ideia era fazer um evento bacana, era ter o pessoal participando junto, tá? Era ter um conteúdo legal. E tomar uma cerveja depois do evento também. E tomar uma cerveja depois do evento. Mas para tomar cerveja a gente não precisou de desculpa, né? A gente não precisou de evento para isso, né? É o contrário, filho, é o contrário. Mas então, nós sempre mantivemos na PHP Conference Brasil, tá? Uma única fórmula, digamos assim. Tá? A nossa preocupação sempre foi o conteúdo em primeiro lugar. Qual é o conteúdo que o evento vai trazer, por que o evento é interessante participar ou não. Tá? E, portanto, o evento, durante esses 15 anos, ganhou vários títulos de natureza duvidosa, como, por exemplo, o melhor coffee break da América Latina, né?
Tá? A gente não se importa, era uma porcaria mesmo. Não tem problema, está sendo gravado aqui, estou confessando, tá? Então, depois de 15 anos, vocês estão se vingando de mim. Mas o conteúdo nunca foi. Mas o conteúdo, a gente tem um imenso orgulho de toda a modéstia, e toda a falsa modéstia à parte, a gente tem um imenso orgulho de ter acertado a mão nesses 15 anos com o conteúdo, e claro, isso graças também à dedicação e a generosidade de palestrantes como esses 4 que participaram do painel hoje. Tá? Nesses 15 anos, nós impactamos mais de 8 mil participantes, tá? Que, de novo, é um número surreal na minha cabeça, eu não consigo nem imaginar 8 mil pessoas. Tá? Só de palestras, nós tivemos mais de 600 nesses 15 anos, e nós tivemos mais de 800 horas de conteúdo, porque aí, além das palestras, você tem que contar treinamentos e curso mão na massa, e painel, e fishbowl, enfim. Tá? E agora eu chego na parte em que eu posso, finalmente, contar para vocês o que a gente está cozinhando aqui para vocês para 2021. Então, eu gostaria, sinceramente, de ver todos e todas vocês ano que vem, porque, apesar dos pesares, tá, as coisas estão em franca melhora agora que o Reino Unido tem uma vacina sendo já distribuída, ou se não, prestes a ser distribuída. Tá? Existem 3, 4, 5, 6 vacinas que estão mostrando eficácia aí, de no mínimo 94%. Tá? Então, nós estamos otimistas, nós estamos felizes e estamos confiantes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês, de novo, na verdade, no passado a gente apresentou, mas eu gostaria de apresentar a vocês o nosso bebê, né? O nosso novo evento, que é a Confloss. A Confloss é a conferência de Free, Libre e Open Source Software. Nós tivemos a primeira edição neste ano desgraçado, volto a dizer, nós simplesmente respiramos fundo e dissemos, nós vamos fazer de qualquer jeito. Tá? E, de novo, serviu como um laboratório para essa edição da conference, inclusive. Aprendemos muitas coisas, criamos coisas novas, como o painel, criamos técnicas, fórmulas e formatos, e etc. e tal. Então, ano que vem, nós, para fazer um link aí com o que eu conversei com vocês na cerimônia de abertura, ano que vem seremos ainda mais gauleses, por que não? Por que parar por aqui? Então, ano que vem, a Confloss, ao invés de ter 3 dias, vai ter 4, tá? E nós estamos lançando um novo formato, onde o evento será 50% online e 50% presencial. Então, como é que isso vai funcionar? Tá? As pessoas vão poder se inscrever apenas para a trilha online, porque isso foi algo que nos foi trazido, não por acaso, tanto no feedback da Confloss, quanto no feedback da PHP Conference agora. Em ambos os casos, nós ouvimos de pessoas, Galvão, Anderson, obrigado por terem feito esse evento online, senão eu não teria como ter participado, eu não teria, trocando em miúdos, vocês me conhecem há tempo suficiente para que eu pare de ficar dando disclaimer, né? Tá? Mas trocando em miúdos, eu não tenho condições de viajar, e é passagem, e é hotel, e é refeição, e é não sei o que, e ingresso do evento. E então, nós queremos manter isso. Essa parte que nós estamos fazendo online não é por causa da pandemia. Tá? Porque, de novo, voltando às origens da PHP Conference Brasil, também é algo que eu mencionei na cerimônia de abertura, a nossa ideia é prover acesso para quem normalmente não teria acesso. Então, por isso que nós sempre trouxemos
palestrantes internacionais, apesar de ser um evento nacional, a PHP Conference, e é por isso que nós, a partir de agora, faremos a Confloss semi-online e semi-presencial. Aí tudo bem, vocês podem chegar para mim e dizer assim, mas Galvão, vocês estão sendo otimistas. Agosto é meio tenso, não é meio tenso? Honestamente, eu tenho realmente otimismo de que conseguiremos fazer. Caso por algum motivo não seja possível, faremos os 4 dias online, o evento crescerá de qualquer maneira. Tá? E, portanto, as partes realmente importantes dessa história, ou seja, de nós provermos acesso para quem não tem, seguem mantidas. Tá? Mas não só isso, mas também, é claro, a PHP Conference Brasil. Tá? Então, a PHP Conference Brasil também crescerá, ela terá 4 dias de conteúdo. Tá? Essas já são as datas oficiais, só vou voltar aqui um pouquinho. Então, Confloss, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2021. Sitezinho, pessoas, confloss.com.br. Tá? E a PHP Conference Brasil 2021, 16ª edição, será nos dias 1º, 2, 3 e 4 de dezembro. Tá? Se eu precisar dizer o site da PHP Conference para vocês, nós temos um problema, né? Tá? Então, a 16ª edição da PHP Conference seguirá o mesmo formato. Maior, mais conteúdo, com opções de investimento menores, a prover maior acesso ao evento. Então, 1º, 2, 3 e 4 de dezembro de 2021, Confloss, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2021. Eu gostaria realmente de ver todos e todas vocês lá. Tá? Se não puderem ir, indo ou não indo, por gentileza, divulguem. Eu volto a dizer, porque é importante dizer isso, é importante que vocês entendam que a gente não está brincando quando a gente diz isso. Vocês fazem o evento. Não interessa se a gente assentou a mão no conteúdo, não interessa se a gente conseguiu fazer X, Y ou Z. Se vocês não estiverem aqui, a gente está fazendo isso para ninguém. E eu vou contar uma coisa para vocês. Primeiro porque eu estou explodindo de orgulho e eu preciso contar isso para vocês. Então vocês me desculpem se eu parecer um idiota, mas eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu acho muito bacana. Tá? Então, hoje nós ouvimos do Matthew Weirofini, tá? Que, para quem não sabe, é o mantenedor do Laminas Project, que é o sucessor do Zend Framework. Tá? E nós ouvimos do Henrico Zimuel, tá? Que também ele trabalha com o Laminas Project e trabalha com a Elastic. Tá? De ambos, nós ouvimos o seguinte depoimento hoje, no mesmo dia. A PHP Conference Brasil e o Brasil como país foram a melhor experiência que ambos tiveram em termos de evento e em termos de viagem. E o Henrico, vocês vão entender agora porque eu estou dizendo isso para vocês, não é para a gente se exibir, só vão entender. O Henrico fez questão de mencionar especificamente o melhor clima de evento que ele já viu na vida dele. E o clima, pessoas, não é a gente que faz, são vocês. Vocês são os responsáveis por fazer o clima do evento. Então, eu estou aqui para transmitir esse elogio para vocês e agradecer a vocês por tudo que fizeram pela gente nesses 15 anos. Tá bom? Então, por favor, divulguem, apoiem, elogiem, critiquem para nós em privado, elogiem em público. A gente promete tentar melhorar. Tá? E eu vou parar agora de gastar o tempo de vocês e eu prometo a vocês que eu vou agora para o sorteio